Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Como sempre, depende do local do mundo que você está vendo esse vídeo de horário. Como é que vocês estão? Tardezinha aqui, dia 25 de fevereiro, sábado. Um ritmo hoje, estou no modo acadêmico, estou estudando matérias da faculdade, então mais pausa para, claro, trazer o vídeo para vocês. Aproveitando porque amanhã, dia 26, domingão, tem clássico, tem Santos e Corinthians na Vila Belmiro. Um duelo importantíssimo para as duas equipes, né? Vamos pegar pelo lado mandante, né, falando do Peixe, que até algumas rodadas atrás chegou a flertar com o rebaixamento, mas conseguiu vencer, conseguiu pontuar, os rivais não conseguiram os resultados que precisavam. O mais importante foi ser a goleada do Santos contra a Portuguesa, já colocou, inclusive mudou a situação, complicou a vida da Luzinha, e coloca o Santos na luta por vaga nas quartas de final. O Santos não tem mais perigo de rebaixamento, e foi beneficiado também pelos tropeços dos rivais do grupo, né? A Inter de Limeira, por exemplo, que tem chances remotas, matemáticas, vem de 4 derrotas seguidas no grupo. Então, pode no máximo chegar a 16 pontos. O Santos tem 13. O Botafogo que está liderando o grupo temporariamente, porque estou gravando esse vídeo agora, com quase 16 horas. Começou às 15, no comecinho, o primeiro jogo da 11ª rodada, Água Santa e Botafogo, que nesse momento está 0-0. Então, o Botafogo ganhando 1 ponto. O Red Bull Bragantino também nesse sábado, então daqui a pouquinho começa, encara o Ituano, que está ameaçado pelo rebaixamento, mas jogo em casa. Tem a situação, o Santos precisa da vitória para se manter vivo por uma vaga, por uma vaga nas quartas de final. O empate na Vila Belmiro pode ser complicado, né? Dependendo dos resultados, se o Peixe chegar a 14 pontos, colocando de repente que o Botafogo e o Red Bull Bragantino cheguem aos 17, vençam seus duelos, o Santos poderia até empatar em termos de pontuação, mas levaria a pior no critério de vitórias, né? As duas equipes citadas, tanto o Botafogo quanto o Red Bull, chegariam 5 vitórias no campeonato. O Santos, se não vencer o Corinthians, ficaria com 3, poderia empatar, chegar até os mesmos 16 pontos, mas não passaria pelos critérios de desempate. Então, a situação para o Santos é muito simples, é vencer ou vencer o duelo. Claro, pode mudar um pouco essa situação, de repente, se o Botafogo perder para o Água Santa, se o empate, na verdade, de repente, se o Botafogo empatar com o Água Santa e o Red Bull Bragantino também empatar, o Santos, mesmo com uma derrota, ainda leva a decisão para a última rodada, mas claro, não depende só de si. Então, torcedor do Peixe, melhor dos cenários é torcer para que Botafogo e Red Bull Bragantino não vençam seus jogos desse sábado e o Santos consiga vencer o Corinthians em casa. O Santos chegaria aos 16 pontos, terminaria na liderança do grupo e aí sim iria para a última rodada, dependendo apenas de si, para se classificar, inclusive para se classificar na primeira posição do grupo. Então, dois cenários interessantes. Falando do Corinthians, falando do time treinado por Lázaro, já está classificado já faz um bom tempo, e vem também o grupo do Corinthians ficou muito fraco em termos de resultado, né? Lembrando que os times não jogam entre si nessa fase de grupos do Paulistão, são duelos contra os outros grupos, então o Corinthians teve adversários mais complicados. Agora, quem encarou, você tem a situação, o Corinthians está com 18 pontos, disparado na liderança, e aí você tem Ituano, São Bento e Ferroviária, os três com chances de classificação para as quartas de final, para encarar o Corinthians na Neoquímica Arena. Isso já está decidido esse mando de campo, mas os três também ameaçados pelo rebaixamento. Então dá para ter uma ideia bem clara de qual que é o tamanho a diferença. O grupo do Santos está mais equilibrado, até a pontuação, os 4 times têm chance. E aí você tem o Corinthians não precisa do resultado para a classificação, mas precisa para manter o bom retrospecto nos clássicos, com o Lázaro. O Lázaro venceu, sobre o comando do Lázaro, o Corinthians venceu o São Paulo fora de casa, no clássico que aconteceu no Paulistão, empatou recentemente com o Palmeiras na Neoquímica Arena, e agora, de repente, espera não perder o seu desempenho nos clássicos na temporada, e de quebra, de repente, complicar o Santos, né? Tem um outro cenário, de repente o Corinthians vencendo o Santos na Vila Belmiro, dependendo dos resultados da rodada, o Santos fica sem chance de classificação. E também a questão matemática, o Corinthians precisa da pontuação, porque os pontos são somados, para quem de repente não conhece o regulamento, na hora da classificação geral, para definir o mando de campo, é considerado a pontuação geral, que é os pontos na fase de grupos, mais os pontos por uma vitória ou classificação nos pênaltis nas quartas de final ou na semifinal, por exemplo. Então,
Corinthians sabe que vai jogar as quartas de final na Neoquímica Arena. Se passar por qualquer um dos adversários, aí o Corinthians vai para a semifinal e depende dessa pontuação acumulada para saber se vai decidir a semifinal na Neoquímica Arena ou vai pegar um adversário fora de casa. Então, por isso também é importante o Corinthians vencer. O foco do Corinthians para os 2 jogos é esse: vencer o Santos, conseguir vencer o Santos André na última rodada e aí conseguir terminar na melhor pontuação possível em termos de classificação, justamente pensando no mano de campo. Lembrando que o Corinthians tem também, faz alguns anos, como mandante, o Corinthians vem conseguindo ótimos resultados, está com um aproveitamento muito bom, mas quando vai para fora de casa, quando vai jogar como mandante, não é de agora, o Corinthians sofre com resultados, não consegue ter vitórias, então também tem essa questão que pode ser importante, ainda mais falando de uma semifinal que seria disputada em jogo único. Então, para evitar dor de cabeça, o torcedor corintiano espera que o Corinthians consiga terminar pelo menos uma posição que para se manter, fazer uma semifinal também em casa. E aí vem uma questão importante, né? A gente está falando sobre favoritismo, sobre o momento do time, o Santos recuperado. O Santos sofreu para ganhar do Ceilândia no meio da semana, né? Na Copa do Brasil. Foi 1-0, um time que tá... o Lucas Lima deu mais uma assistência para gol, já tinha sido, deu 2 assistências contra a Portuguesa, então já começou um oba-oba em cima do Lucas Lima. E eu vou falar, eu quero ver o Lucas Lima em outros jogos, vamos ver como é que ele vai se portar no Clássico. Se ele resolver o Clássico, eu começo a rever, pensar um pouco a situação. Mas estava conversando com alguns colegas e já falaram, mas agora está cogitando, já estão falando de renovar o contrato. Não estão falando de renovar o contrato do Lucas Lima. Colocaram uma cláusula que se ele fizer pelo menos acho 45 minutos dos jogos do Santos que estão restantes no Paulistão, tem uma renovação automática. O salário de 100 mil reais vai para 500 mil. Então não é que estão cogitando renovar o contrato porque já estão empolgados com o que ele fez em 3 partidas pelo Santos. É o que existe no contrato, é o que foi definido quando fechado. Falou, Lucas, você vai ganhar um salário baixo, mas se chegar a bater meta, salário inclusive com a renovação até o final do ano. Então acho que é muita precipitação. Quem me acompanha nos vídeos, quem me acompanha nas lives, sabe que eu falo muito do imediatismo. Acho que o Lucas Lima precisa provar. No Santos, quando ele teve há muito tempo atrás, jogou muita bola. O torcedor do Palmeiras não tem a mínima saudade do Lucas Lima. E no Fortaleza ele não rendeu, tanto que ele não ficou no Fortaleza. Então esse retorno para o Santos é uma chance de redenção. Hoje eu não aposto no Lucas Lima, então não acho que vai ter essa mudança. E o Corinthians hoje, para mim, eu vou também manter na minha coerência com o que eu venho falando. O Corinthians tem um time titular muito forte e não tem esse elenco tão ruim quanto o pessoal cita. Eu postei num grupo que eu tenho com alguns colegas, debate muito mais sobre o Corinthians, o time que eu cubro mais, né, com o time que eu estou mais de perto, comparando o time reserva do Corinthians com o time reservas do Palmeiras, do São Paulo, do Flamengo, e viu que a diferença não é tão grande assim. Perdeu o Renato Augusto, fica ruim. Beleza, tirou o Arrascaeta do Flamengo. O Flamengo tem reservas para eles? Chega no Palmeiras, tira o Veiga. Quem que vai se sai o Veiga, quem que assume hoje? Que o Scarpa, que era o reserva, tá lá no Norte. Então não é esse exagero. O Corinthians é um time forte, manteve a base que chegou na final da Copa do Brasil, que foi nas quartas de final da Libertadores no ano passado, e trouxe ainda, quer dizer, manteve o Yuri Alberto, você trouxe outros jogadores que estão se destacando, você tem o Rony subindo, não trouxe nenhum reforço, me doou muito cedo para falar qualquer coisa, o Romero já tem uma opinião, então a gente passa, mas é um time que tem chance de lutar por títulos em Copas, em torneios mata-mata, no Paulistão, numa Copa do Brasil, numa Libertadores. Acho que para Brasileirão talvez não, porque aí pode ser que sinta um pouco do desgaste de alguns jogadores e tudo mais, que é a mesma coisa do ano passado. Dito isso, inclusive a gente nem no último edição, na segunda-feira do Corinthians Notícia, a gente nem fez aquele comparativo de 1 a 11, né, de quem leva a melhor, analisando o time titular do Corinthians com o time do Santos. E é uma coisa muito complicada, mas hoje, nesse momento hoje, dia 25 de fevereiro, é muito complicado a hora que você analisa o momento dos times, a hora que você começa a realmente comparar nome por nome. Desculpa, pessoal. Você tem, de repente, talvez no gol, eu gosto muito do... Você tem é equilibrado em relação à questão de você pegar
o goleiro do Santos com o goleiro do Corinthians, acho que a gente pode pegar e ter uma comparação legal. Pegar o João Paulo com o Cássio, entra num nível interessante. Mas quando começa a comparar as outras posições, fica a diferença muito grande. Pegar, não dá. Estão falando bem do Joaquim, que é o zagueiro que chegou faz pouco tempo no Santos, mas eu acho que foi um investimento estranho. Você tem o Michael disputando com o Gil, com o Michael disputando com o Bruno Mendes. Então você tem essa questão de, putz, o Bruno Mendes ganhou posição, colocou o Balbuena no banco e o Michael é questionado pela própria torcida. O meio de campo dos volantes também, o próprio ataque não dá. Hoje, assim, você tem o Marcos Leonardo que voltou a fazer gol, mas o Yuri Alberto não vem fazendo gols, mas vem ajudando com assistências. Então, fazendo uma comparação mesmo, daria para falar e o Cássio vem sendo importante para o Corinthians também, vem numa grande fase. Toda essa volta, assim, acho que eu poderia falar do técnico, porque o Daí já é um técnico experimentado, o Lázaro está indo para o seu primeiro trabalho. Mas 1-11, você falaria o time do Corinthians, não daria para fazer. A gente fez isso no Corinthians e Palmeiras, por exemplo, e deu um time mesclado com o Palmeiras levando vantagem. Fazendo um comparativo, sendo sincero, galera, não evitando ficar em cima do muro, o Corinthians tem um time hoje melhor do que o Santos. O Corinthians é favorito, e aí também já, para entrar no meu palpite, o Corinthians é favorito pro clássico de amanhã na Vila Belmiro. Acho, por conta do que tem jogando, da qualidade, do momento psicológico do time, o Santos vai entrar pressionado. Depende muito do que acontecer também hoje nos jogos do sábado. Isso pode trazer, pode tanto deixar o Santos assim, pode deixar, na verdade assim, não vai entrar tranquilo, porque sabe que depende da vitória para poder seguir vivo na disputa, que um empate já não é bom. Agora, se de repente os rivais vencerem hoje, e o Santos precisa saber que precisa ganhar para se manter, para ter chances matemáticas na última rodada, será que a pressão não vai pesar muito para Vila Belmiro? Então, para fechar o vídeo, meu palpite é de uma vitória do Corinthians por 2-1, vence fora de casa. E eu, inclusive, acho, aí vem o meu palpite, já vem, inclusive tem uma aposta com um amigo meu, deixa até registrado aqui, que o Santos não se classifica para a fase de quartos de final. Está postado já faz um tempinho, ele acha que por conta do Lucas Lima o time vai lá, mas eu espero poder estar cobrando essa aposta. E você, galera, você que tá vendo esse vídeo aqui nesse sábado ou nesse domingo, antes do jogo, fique à vontade também para postar, colocar seu comentário, seu palpite, vamos deixar registrado para a gente poder debater. E aí, claro, depois do clássico tem aquela análise pós-jogo um pouco mais detalhada, falando das minhas impressões sobre como foi o clássico. E na segunda-feira, claro, a gente começa a semana no dia 27, a partir das 21 horas, tem Corinthians Malcia, e aí sim, junto com os debatedores do programa, a gente vai detalhar bastante do que aconteceu no clássico. Abraços, galera!